Começando aqui pela nossa queridíssima aqui, Mãe Musgo, né? Que assim, ok, né? Primeira luta com ela, Mãe Musgo aqui, né? Tá ok, porque é esquecível também, né? Então tipo assim, ok. Eira. Pô, o Eira, tipo assim, por todo o contexto, né? O conceito da Eira estar nos ajudando o jogo todo e estar sempre ali conosco, ser um bichinho fofinho e tudo, e por se liberar, eu acho brabo, viu? Brabo. Só porque se bem que, não sei, mas eu vou deixar no brabo aqui por enquanto, porque eu acredito que Eira é brabo. Nossa queridíssima Lance. A primeira luta com ela, cara, eu acho uma luta legalzinha. É legalzinho, vai. Que eles ainda tá pegando a mecânica do jogo, mas já mostra ali que o jogo vai ser muito mais trocação de porrada, tá ligado? E tal. Esse bicho aqui, que é essa topeira aqui, eu particularmente só lutei com essa topeira aqui mais pro final do jogo, né? Eu deixei ela viva lá até o final do jogo e pá. E tipo assim, sim, ok, vai, ok, tá ligado? Nada demais, não é nada demais. Esse bicho aqui, ó, que é o quarto vozerio. O quarto vozerio, eu acho que é um baita. Uma boa boss fight, vai. Uma boa boss fight. Eu acho que tem muita qualidade. Diga-se de passagem. Eu acho que é legalzinha, vai. Eu acho legalzinha. Tem umas mecânicas meio diferentes e tal, que você tá aprendendo. Uma música aqui, tipo assim. Que enfrenta duas delas, né? Aqui eu só acho que, tipo, só é chato, tá ligado? Só é chato. Esse carinha aqui que é. Que acaba sendo aquele mini boss das formigas. Cara, ele é abismo, tá? Porque ele no começo do jogo ali, você apanha pra cacete, tá ligado? Apanha, vai apanhando, tá ligado? Então, tipo, é foda. Porque, tipo assim, tipo, depois ele vira só um bicho grande. Salve a Mood. Vira só um bicho grande, tá ligado? Que, tipo, ocasional. Mas quando você enfrenta ele no comecinho, é porque eu acabei na minha jogatina indo na trilha de Scar muito depois. Eu matei ele com muita dificuldade, sofrimento danado no começo do jogo, aquele pouco desgramado. Eu gostei pra achar um pouco que não fosse na diagonal. Tier list boss? Sim, tier list de boss. Tier list de boss. Tô aqui elegendo os melhores boss do jogo. Mano, tô querendo dropar o Silk Song. Cheguei no ato 3, eu não consigo mais avançar no jogo, parece. Como assim não consegue avançar? Tá muito difícil, você fala? Boto 3 é uma dificultada mesmo. Aquela torre de coral lá. Mano, a torre. Mano, tipo assim, a torre de coral. É a torre de coral mesmo. É a do coração de Scar que você precisa. Lá, né? Mano, se tu tá achando muito complicada a torre de coral, cara, faz os outros primeiro. Você pode pegar outros 3 corações, tá ligado? Mas alguns ainda é difícil também, mano. Ó, o mais fácil é o da Nilef. O coração, a gente vai chegar lá. Mas a torre de coral só é difícil a torre mesmo, cara. Você tem que sobreviver à torre. Mas recomendo se, tipo assim, você usar aquela magia. Magia do berço, a última magia que você libera. Ela ajuda muito. Eu sei como vai pros outros. Assim, mano, se você não importar com o spoiler, né, é porque. Lembrando da família, até, porque tem quem tá vendo a live aí, seja na Twitch ou YouTube. Terão spoilers aqui, ok? Como tem essa lista, tinha gente que tem spoilers, então ficou avisado aqui.
Mano, um deles é na Verdânia, que é a última área do jogo. Você tem que encontrar o Príncipe Verde. O outro é uma passagem secreta que tem lá no elevador lá entre o grande portão e a claustrofógia. Tem uma passagem lá, onde você encontra o Seth. E o outro é na trilha de Scar, da Carmelita. Tem que passar pela trilha de Scar. Mas, tipo assim, tem um secreto, né? Que é o da Verdânia. O da Verdânia você tem que encontrar aquele carinha. Tá ligado aquele louva-a-Deus verde que você. Não sei se você libertou ele lá no Caminho dos Pecadores, que ele fica preso. Se você tiver libertado ele, você vai encontrar com ele na cidadela. Eu cheguei a encontrar a última vez que eu joguei, então. Então, se você encontrar ele duas vezes lá no. Na cidadela. Lá naquele. Ele fica lá naquela sala que você enfrentou os dançarinos. Depois você encontra ele, aí você vai lá pro pântano. Tá ligado? Lá onde você enfrenta o bagulho dos corvos, tem aquele parco dos balões. Lá no final tem uma parede. Você vai andando retão, retão, retão lá no pântano. No final tem uma parede quebrada assim. Aí você entra lá, aí vai ter lá uma área nova. Ele vai estar lá. Aí você vai ter que entrar nos sonhos deles. Só que aí, tipo assim, é um bagulho que você vai ter que ficar fazendo backtracking. Tipo, indo e voltando, indo e voltando. Aí você vai ter que enfrentar. Vai ter que fazer um puzzle lá. E aí depois tá falando sozinho? Não, tem gente na live, pô. Aí depois você vai entrar lá, você vai conseguir um sonho dele. Só se encontra ele duas vezes, depois ir lá pro lado do pântano lá. Eu acho o dele mais fácil. Tipo, o bagulho é você resolver uns puzzles da área dele lá, né? Que é uma área meio assim que você vai ficar meio confuso. Tá nos sonhos dele. É com a música lá, né? É, tipo, só tocar a magia pra baixo. Você chegou a entrar no sonho do Príncipe Verde, então? Mano, o bagulho é tipo. Tem uns totem. Eu progredi um pouco. Então, lá tem uns totens. Você tem que ativar acho que 3 ou 4. Aí depois você vai no sonho lá, você vai ter que caçar tipo um cervo. Um cervo espírito lá. Basicamente você tem que ir nos totens lá e desbloquear os totens. Você tem que ficar pegando. Você bate no lugar e tem que ficar pegando as bolinhas. Tu. Basicamente é isso. O ruim lá é só aqueles louva-a-Deus que fica teleportando. É forte pra cacete, mas é de boa. O boss lá também não é difícil. São dois boss lá, que não é difícil não. Cadê, cara? A mãe musgo e as duas mães musgo no último. Ah, eu acho ok, mano. O abismo vai ficar como os boss que são tenebrosos, tá ligado? Porque a mãe musgo não. Mano, aqui, tipo assim, é ok, tá ligado? Porque não é um bagulho irritante. Tipo, por exemplo, o boss que ele é, tipo, ele é feito pra você só passar rage, tá ligado? Ele só é feito pra você passar rage. Passar rage, tá ligado? Ele não é legal. Tipo, é o boss filha da puta, tá ligado? E obviamente, eu vou opinar aqui muito também baseado numa experiência que eu tive, né? Que às vezes alguém passou um boss de primeira e eu levei 70 horas pra passar. Habilidade da pessoa, sim. Tipo assim, é porque, por exemplo, aqui eu tô levando em consideração que, por exemplo, essa topeira aqui. Isso aqui pra mim, tipo, é ok, mano. Tá ligado? Ah, você enfrentou o cervo. Então, é só ganhar do cervo e depois você vai ter que ter uma luta com o Príncipe Verde. É ganhar do cervo e você ganha e você luta com o Príncipe Verde lá de novo. E vai ser a luta igualzinha do dançarino mecânico. Aí você consegue o coração de lá, você já vai ter um. E é fácil, tipo assim, é porque também eu estou avaliando aqui o critério, tipo assim, de o que eu achei maneiro, tá ligado? Tem um critério de maneirice. E tem boss que é difícil, mas é maneiro, tá ligado? Eu já tenho bem claro qual é a melhor luta do jogo pra mim, tá? Eu já sei quem vai ficar na melhor luta. Aqui tem aí seguindo aqui com a tier list, família. O Asas do Pântano. Que curiosidade interessante, eu não lutei com ele, porque eu peguei todas as pulgas. E aí, por ter pegado a carruagem das pulgas, eu não enfrentei ele. Tipo assim, eu nem sabia que tinha esse boss no jogo, porque eu corri dos spoilers, né? Então, jogando normalmente, eu encontrei todas as pulgas e, tipo assim, eu não lutei com ele, tá ligado? Eu só lutei com ele quando já tava, tipo, lá na metade do ato 2, tá ligado?
E aí eu enfrentei ele. Inclusive eu passava, tipo, ele apareceu pra mim, eu achei que nem aparecia mais. Ele apareceu pra mim algumas vezes e eu passei direto, tá ligado? Nem enfrentei. Inclusive eu ainda descobri que, tipo, tinha como pedir ajuda do Garmond pra enfrentar ele. Então nem enfrentei ele, tá ligado? Então ficou esse critério também. Matei ele depois de um tempo, mas assim, eu achei que ele só é chato, tá ligado? Detalhe, tá? Eu joguei com ele antes da atualização. Contra ele antes da atualização, tá? Pra mim ele só é chato. Tipo assim, com todo respeito, mas os inimigos da área do pântano são muito chatos. Eles só são chatos, tá ligado? Eu não acho nada demais. Eu acho eles muito chatos, na real. Muito chatos. A besta alada. Cara, eu vi que teve. Ó, assim, eu vou falar sobre a minha experiência da besta alada. A primeira luta com ela, assim. Porque eu fiz a trilha de Scar. Eu fiz a trilha de Scar. Só tipo. Como eu vou explicar? Eu já tava muito lá na frente do jogo. Porque, tipo assim, eu sofri muito nesse bicho aqui, tá ligado? Muito. Absurdamente no começo do jogo, aquele pogo na diagonal desgramado. Aí depois que. Aí eu dropei a trilha de Scar no começo do jogo. Eu sei que muita gente foi pular no começo. Mas eu só fui na trilha de Scar mesmo, já tava muito lá na frente do jogo. Tipo, eu já tinha liberado praticamente a cidadela inteira quando eu voltei lá na trilha de Scar. Então, quando eu peguei o brasão da besta, eu já tinha, tipo, uns 4 brasão no jogo, já tava bem forte. Então, eu não tive tanta dificuldade assim com ela. Eu entendo que, tipo, a galera tiltou muito com esse bicho, porque enfrentou muito, mas você pode enfrentar ele no começo do jogo e tal. Aí você sofre muito, que fica spamando bicho. Então, a primeira luta. Então, eu fiz a trilha no começo. Eu não fiz, mano. Tipo, eu fui até lá na frente, morri, depois eu falei, ah, foda-se, depois eu volto. Tá ligado? Então, tipo assim, eu fui até aquela arena lá, tá ligado? Que tinha várias formigas. Que até você pede ajuda da chácara. Eu fui até lá. Mas parei ali, tá ligado? E aí, tipo. Essa bestalada aqui, eu não senti muita dificuldade nela. Eu morri algumas vezes pra ela, sim. Mas até pegar a mecânica. Eu entendo que o bagulho chato dela é que ela fica spamando aquelas. Outros bichinhos, né? Eu tava com nada, passei esse boss achando que ele seria muito útil. Eu peguei o brasão da besta e nunca usei. Eu também, mano. Eu nem sabia como é que pegava o brasão da besta. Aí eu falei, ah, deve ser a besta lá. Daí eu matei ela e ganhei o brasão, tá ligado? Brasão, tipo assim, eu. Enfim. Eu vou colocar ela aqui, tipo, no. Só é chato, tá ligado? Eu só achei meio chatinho porque ela fica spamando muito Minion, tá ligado? Tem os mosquitinhos. E eu sou hater de bicho que voa. Por eu ser hater de bicho que voa, eu não gosto disso não. Esse aqui é o quê? Titanocrânio? Ou tiranocrânio, né? Tiranocrânio, né? Aqui é titanocrânio e esse aqui é o tiranocrânio. Eu acho que é isso mesmo, não tenho certeza. Tiranocrânio. Mano, vou deixar aqui no abismo. A primeira e a segunda luta, vai. Os dois aqui. Não tem. Assim. Pelo contexto de só é uma bosta, tá ligado? Só é uma bosta. Só é uma bosta, tá ligado? Só isso. Não tem muito o que falar sobre essa luta, não. É uma lutinha assim, até bem. Sabe? Bem assim. Tá ligado? Vocês me entenderam? A irmã Lasca. Assim, eu joguei contra ela antes da atualização também. E foi um boss que eu sofri pra cacete. Tá ligado? Eu sofri pra cacete com esse bicho aqui. Porque pelo simples fato de que ela ficava spamando aqueles benditos, aqueles mosquitos. E eu tava muito fraco quando enfrentei ela. Eu praticamente não tinha nada. Acho que de ferramentas, acho que eu tinha 2 ferramentas, sei lá. Tá ligado? Então, tipo, eu achei, tipo. Carai, mano, uma bosta, tá ligado? Uma bosta. Eu só tinha uma magia quando enfrentei ela também. Não tinha as 2 magias ainda. Aí depois que eu consegui a magia lá que, da bolinha, que eu fui pelo lado do pântano lá. Que eu dropei ela e fui lá. Aí, tipo assim. Eu fui. Brasão Cefador e do Viajante são os únicos brasões que eu uso. Pra me lembrar do primeiro jogo eu também, mano. Só uso esses. Pra mim, quem usa Pogo na diagonal é psicopata. Eu achei o brasão do arquiteto bom, mas o brasão do arquiteto, ele. O problema do brasão do arquiteto é que é o Pogo na diagonal, mano. Mas quem sabe jogar com isso aí, pô. Psicopata é. Mas a irmã Lasca, mano, assim.
Eu joguei com ela, tá, galera? Antes até da atualização, tá? Eu já tinha passado dela quando atualizou o jogo, ok? Assim, não é que seja, tipo assim, um boss muito forte, mas eu sofri muito com a mecânica do boss, mano. Eu acho que eu tava muito fraco, e aí eu tiltei muito, mano. E tipo, eu tava muito tiltado com a área, mano, porque toda hora que eu morria eu tinha que ficar fazendo aquela volta, tinha que fazer aquela volta absurda, naquele parkour absurdo, tá ligado? E isso era muito, muito, muito irritante, mano. Muito irritante, tá ligado? Então, tipo assim, que bosta. Aqui o dupla dos dois carinha aqui, né? Então, aqui eu achei, tipo, só ok. Ok, é ok. A primeira, a luta com os dois aqui, os gêmeos aqui. Porque, tipo assim, eu ganhei essa luta acho que de primeira, se eu não me engano. Tipo assim, não é nada demais, tá ligado? É bem fácil. Bem fácil, na real, esse bicho aqui. Acho que eu morri uma vez porque eu cheguei lá sem vida. Porque eu cheguei lá e eu não tava sem vida e morri. Mas assim, nada demais, tá ligado? Nada demais. Então, esses carinhas aqui, eles são. Não sei se eles são gêmeos ou se eles eram um casal. Acho que eles eram um casal, sei lá. Essa luta dos gêmeos eu passei de primeiro. Pois é, pô. Então, tipo assim. Ok, é uma luta ok. Não é chato, mas é ok. A luta com a viúva. Mano, tô na dúvida se. Ah, eu vou colocar no legalzinho, vai. Porque ela é uma lutazinha mais difícil, né? É o último boss do ato 1, né? O último boss do ato 1. Mas é uma lutazinha que assim. Eu acho ela legalzinha, tá ligado? Eu acho ela legalzinha pelo contexto depois que quando você aprende a mecânica, você vê que é uma luta legal, tá ligado? Mas acabei penando um pouquinho. Ah, mano, eu penei muito mais nos boss do começo do jogo do que nos do final do jogo, tá ligado? Então, tipo assim, essa eu acho, mas eu achei a boa luta com ela. E também pelo contexto da história, eu achei uma boa luta de chefe. Tipo, eu achei uma boa luta de chefe, tá ligado? Pra encerramento de ato. Então ela tem um certo grau de dificuldade, tá ligado? Então isso é interessante. Fica num lugar secreto, tá ligado? Então o fato de ficar num lugar secreto também. Eu me lembro de ter enfrentado muito boss com agulha nível 1. Eu só descobri a melhoria grátis na agulha muito depois. E esse foi um dos que mais enfrentei com a primeira agulha. Pois é. Boss da viúva, mas é um bom boss, mano. Eu acho que num contexto como um boss final, mano. Eu acho bom, mano. Eu acho bom. Mano, última juíza. Aqui. Mano, só é chato. Só é chato. Se eu soubesse que tinha como fazer o caminho pelo lado da fantasma, eu tinha ido pela fantasma primeiro. Tá ligado? Aqui só é chato. A fantasma é difícil, mas é maneira a luta. Aqui só é chato, mano. Puta, e aquele caminho antes da atualização, mano? Que você passava lá toda hora 50 vezes, mano. Tinha aquele caminho, você chegava lá morto já pra enfrentar ela, tá ligado? Você chegava morto pra enfrentar com ela. E tipo, ela tem uma. Eu acho ela muito difícil, mano. Eu achei muito difícil. Ela é um dos boss do jogo que, tipo assim, me deu mais trabalho, tá ligado? Porque pensando num contexto geral, tipo, o caminho, mano, você tinha que passar por vários, porque acho que tem aqueles mosquitos lá toda hora que ficava, não deixava você passar, você tentava passar, aí é o mosquito mais chato do jogo, mano. Depois do mosquito do sino, né? Tem um mosquito do sino. Ah, pô, velho. Muito chato, mano. Muito chato. Então, tipo assim, ah, mas é um boss forte, tudo, tem um contexto. Mano, só é chato, irmão. Só é chato, tá ligado? Achei a luta, tipo assim, irritante. Ah, mas você poderia ser melhor no jogo? Então, galera, eu tô falando aqui da minha experiência, né? Teve boss aqui que eu passei de primeira e achei muito maneira a luta. Teve boss aqui que eu morri um monte de vezes e achei, tipo assim, muito foda, tá ligado? Os dançarinos mecânicos, mano, brabo. Eu morri várias vezes na última juíza, era pra eu ter vencido ela primeira, mas eu morri pela explosão dela. Puta, isso é foda, viu?
Aí depois eu morri muitas vezes. Mano, é como eu já tô calejado do primeiro jogo, né? Sempre que o boss ia morrer, eu não ficava perto. Eu morri muitas vezes. É. Me aconteceu parecido, tipo assim, meio que no último bagulho dela eu morri porque eu tomei um dano dela levantando, mano. Tá ligado? Tomei um dano dela levantando do bagulho e eu não sabia direito. Mas assim, a luta com ela, mano, tipo assim, é uma luta que você tem que. Você acaba preocupando muito mais em ter que se esquivar do que bater. Você não tem muita janela pra bater nela, tá ligado? Você não tem muita oportunidade de bater nela. Tem mais oportunidade, tipo assim, de ficar esquivando. Mas eu também cheguei contra ela, tipo assim, mano, eu ganhei da maioria dos boss do jogo sem ferramenta, tá ligado? Eu tive que ganhar contra ela sem ferramenta nenhuma. Porque pra poder pegar a ferramenta eu tinha que voltar lá na casa do caralho pra conseguir comprar os bagulho, tá ligado? Eu tava sem dinheiro. Não tinha muito lugar bom de farm que eu não tinha descoberto ainda direito. Então, tipo assim, eu tava tendo que ir contra ela, tipo, na base da porradinha mesmo, tá ligado? Da porradinha mesmo, então. Sei lá. O próximo aqui da lista é o Tróbio. Tróbio! Tróbio, primeira versão, né? Tróbio vermelho. Cara, o Tróbio, eu não sei usar a ferramenta de forma útil. Eu mal uso. Cara, se for assim, mano, procura usar ferramentas que vão melhorar a sua porrada. Tipo, por exemplo, você usar. Mano, a melhor ferramenta do jogo é o mosquitinho, Zé. Sempre que deixa um mosquitinho com você, quando for assim. É a melhor ferramenta do jogo. Mosquito e, tipo, como você tem dificuldade de usar, tipo, se você usar o brasão do viajante, usa só o mosquito, pô. Mas boss também é bom você usar, tipo, placa ígnea, cerveja de pulga, tipo, em alguns deles, tá ligado? Que aumenta a sua velocidade ou dano. Mas o mosquito, tipo, o mosquito é só jogar pro alto e ele faz o trabalho pra você. Trubio! Mano, muito foda a luta, né? Brabo. O Trubio é foda. Mano, todo bagulho. Tipo assim, ele obviamente, assim, é que tipo, ele tem uma função na história que a função dele, né? A borboleta Tróbio é tipo, você tem que ganhar dele pra passar do lugar, tá ligado? E ele te dá um item também, te dá uma ferramenta. Depois você ganha a melhoria pra essa ferramenta. Mas é uma luta muito maneira, mano. Ele é divertido, mano. Ele é uma luta muito divertida, mano. Ele é uma luta bem divertida, na real. Ele é uma luta muito divertida. E é uma luta muito bonita, mano. A luta é muito bonita. O cara investiu bastante na luta dele, mano. Eu confesso que eu morri algumas vezes pra ele, né? Então, tipo assim, é uma luta bonita. O próximo aqui é o. É o bichão lá. Eu esqueci o nome dele agora, mano. Fugiu da minha mente. Mas enfim, é o cirurgião. É o cirurgião lá da ala branca. Mano, esse cara aqui, eu não consegui encontrar a chave da ala branca de jeito nenhum, cara. Eu consegui só pro final do jogo. Então foi até o final do jogo sem o último coração de seda, tá ligado? Então, tipo assim, até o final do jogo sem o coração de seda foi foda. Tem melhoria na magia, né? Mas eu só consegui o bagulho da ala branca, tipo, no ato 3. Eu poderia ter ido no ato 2, tá ligado? E feito lá. Mas eu só consegui, tipo, quando eu já tava quase finalizando o ato 3, tá ligado? Faltava poucos boss. Aí eu consegui ir lá e lutar com ele. Assim, no geral, eu foi uma luta que, tipo assim, eu acho que eu morri duas vezes. Uma vez ou duas vezes, não sei. Mas é uma luta que eu achei bem fácil. Mas eu achei uma luta assim que é legalzinha, mano. Não achei uma luta irritante, não. Eu achei uma luta legalzinha. É um boss que, tipo assim. O segredo dele é você ficar perto dando porrada, tá ligado? Eu me lembro desse boss. Mano, ele é um boss que você tem que abrir a ala branca, mano. Tem um mecanismo na ala branca que você abre. E aí, se você ganhar dele, você ganha o último coração de seda pra upar sua magia. É um dos três. São três corações de seda pra upar o dano da magia, né? Se você matar ele. Quando você entra na ala branca, tem um mecanismo lá. Que é uma chave do cirurgião. Você tem que achar dentro da ala branca. Você acha num lugar secreto lá. E aí você consegue lutar com esse boss. Tipo assim, a mecânica dele é interessante. Ele tem o bagulho das lanças. Ele fica arremessando uns bichos também. Mas, tipo assim, o bom é que os bichos que ele arremessa você consegue farmar a magia. Então, tipo, não achei muito difícil, não. O bagulho dele é só você ter atenção. Porque ele vai aumentando a velocidade. Eu não cheguei a enfrentar ele então. Pois é, pra você upar a sua magia pro nível máximo, você tem que enfrentar ele. Tem que achar o bagulho lá numa área secreta, dentro da ala branca. Pra conseguir.
Mas eu achei uma luta legalzinha, mano. Achei legalzinho. O interessante é que ele é igual o condutor, né? Ele é idêntico ao condutor, que acaba morrendo, né? Coitado do condutor. O condutor vai de base. O próximo é o Growl, né? Aqui, né? Mano, por todo o contexto, vou criar uma categoria nova. Mano, seria obrigado. Nossa, fiz cagada, fiz cagada. Nossa, tem como fazer. Meu Deus, eu fiz uma cagada aqui. Puta merda, eu apaguei uma linha de bagulho. Pera aí, família. Fiz cagada aqui, pera aí. Organizar aqui, pera aí. Aqui vai ficar uma categoria só pra ele. Esse aqui foi obrigado. Ele tem uma categoria só pra ele, tá? Pronto. É a categoria dele, Billy Brejo. Tem uma categoria só pra esse bicho. Tem uma categoria só pra esse bicho. Mano, não tem condição. Lugarzinho dos infernos, mano. Lugarzinho dos infernos, mano. Billy Brejo não é humano. Mano, toda vez que. Nossa. Velho, o Billy Brejo é um lugar que assim. Cara, nossa. Nossa. Dá até uma sensação ruim só de pensar nessa parada, tá ligado? Só de pensar. Falar, nossa. Billy Brejo, nossa. Crê em Deus, Pai. Tá repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo tá repreendido o Billy Brejo. Aquilo ali não é de Deus, não. O cara que criou o Billy Brejo, ele não tem amor ele não tem amor à mãe. Não tem amor ao pai. Não tem amor a ele mesmo. Não tem amor a ninguém. Billy Brejo não foi ruim de explorar pra mim. Mas quando eu achei esse boss eu disse, meu Deus do céu, não foi ruim de explorar, misericórdia. Se tivesse aqui a categoria, se fosse aqui, tivesse aqui a moitinha do Billy Brejo, 100% certeza que estaria abaixo desse boss aqui ainda. A moitinha do Billy Brejo. Tá andando de boa, mano. O bicho sobe, duas arabatanas que explode e volta pra debaixo da água. E volta de novo. Então, mano. Mano, eu tipo assim. Eu descobri um macete no meio da luta, né? Depois de morrer centenas de vezes, né? No Billy Brejo. 200 bilhões de vezes no Billy Brejo. Né? Saía do banquinho e morria. Caía em banquinho falso, não sei o que. Aí, tipo assim, mano. Esse bicho aqui, mano. Ele lembra muito o Mestre das Almas, né? Eu rushei muito o Billy Brejo. Mano, eu fui no Billy Brejo lá no começo lá, mano. Tipo, eu achei uma passagem secreta no Caminho dos Pecadores. E por um acaso já achei a área, né? Tava correndo os spoilers. Depois eu acabei voltando, né? Porque, tipo, pô, tava morrendo muito lá, tá ligado? Muito lá mesmo. Muito mesmo. Eu chegava lá na frente e morria. E não tinha banquinho em lugar nenhum e tal. Mas quando eu encontrei esse bicho aqui a primeira vez, eu morri várias vezes pra ele, obviamente, né? Até que eu encontrei um banquinho secreto lá na frente, depois de um caminho absurdo que tinha que fazer até ele, né? Encontrei o banquinho secreto, né? Sofri pra caramba. Aí beleza. Fui até ele e na luta contra ele, depois de morrer algumas vezes, eu lembro que foi uma luta que eu demorei pra cacete pra ganhar, porque eu fiquei fazendo um macete, eu fiquei com 1 de vida, eu fiquei uns 40 minutos pra ganhar. 40 minutos, fiz tudo em live, né? Então dá pra ver nas lives anteriores. Mano, esse bicho é insuportável, mano. Insuportável. Tipo, por conta da arena, tá ligado? A arena é muito ruim, mano. A arena é muito ruim. Aí depois eu consegui aquele item lá que você perde menos bagulho. Apesar que eu acabei ganhando dele tendo os bagulho, né? E aí. Mas ele tem muita vida também. Muita vida, tá ligado?
Demorei muito pra passar dele, eu tava com um banco longe, muito longe dele. Eu também tava, pô. Eu demorei muito pra achar o banquinho, tá ligado? Que era mais perto dele, tá ligado? Que é secreto. Então, tipo, é difícil pra caramba, mano. Que é isso? Mas é uma parada que aconteceu também sobre sobre ele, mano, é que tipo ele tipo assim, depois eu descobri num vídeo do TikTok que tinha como burlar o bagulho e conseguir o item dele pra conseguir ir pro ato 3, né? Mas eu descobri, né, que isso mais depois, tipo, se você tiver aquela Orb Volt, tá ligado? Tiver o Orb Volt e usar em certo lugarzinho lá do canal Pestilento, tipo, você consegue, né, passar por ele. Passar por Billy Brejo, né, por trás. Sem enfrentar ele. Mas, no geral, todo o caminho do Billy Brejo pra chegar nesse boss, mano, é um inferno. É um inferno. E, tipo assim, mano, o bagulho do macete que eu falei é o bagulho de você ficar na direita lá, que é bugado, que ele não tem o rage no canto direito por completo na tela toda, né? Então, por isso, você não consegue, fica subindo, ele fica subindo na água, mas você não tá mudando. Tem que ficar esquivando, obviamente, os ataques dele, mesmo dentro daquela água podre. Eu fiquei lá uns 40 minutos que eu tinha um de vida, dando um dano, tipo, dava um dano, ficava lá 2 horas, dava um dano, ficava lá 2 horas, tá ligado? Até conseguir acertar. É uma merda, é uma merda. Depois eu descobri que a galera tava usando esse macete que eu descobri no meio da batalha, tá ligado? Então, descobri sem tomar o spoiler também, então foi gratificante pra mim. Mas enfim, o inferno. O cara que fala que é fã do Billy Brejo, o cara tem que morrer. Demente, é demente. O cara que fala que é fã do Billy Brejo é doente. Aqui, miolo do jogo. A melhor luta do jogo, disparada. A luta mais foda de todo o jogo. De longe, a melhor luta do jogo, cara. A melhor luta do jogo. A luta mais da hora do jogo, mano. Tá em pestanejar. Eu ficaria na dúvida entre uma outra luta aí, mas depois de um tempo refletindo, eu cheguei à conclusão que é a melhor luta. Por quê? Primeiro ponto. Eu ganhei desse bicho na base do. Ganhei da primeira pecadora na base da porrada, né? Foi trocação franca. Fui na trocação franca. E digo mais, os boss do jogo que você ganha na trocação franca são os melhores boss do jogo. Tá ligado? São os melhores boss do jogo. Então, tipo assim, na trocação franca são os melhores boss do jogo. E a primeira pecadora, cara, é uma luta absurda, mano. É absurda, mano. É absurda a luta, mano. Absurda a luta. É uma luta muito foda. Cara, aqui é aula de como fazer um boss, tá? Isso que é uma luta de boss de verdade, tá? Trocação franca. Porque até então, a grande maioria dos boss do jogo, quando eu enfrentei ela, ficava spamando um monte de bagulho na tela, ficava, tipo, convocando bicho, arremessando coisa e tal. Ela vem na porrada, mano. Ela usa os bagulhos dela lá, mas, tipo assim, é a magia dela, tá ligado? E, tipo, geralmente ela vem na porrada, tá ligado? Todos os boss que eu enfrentei no Silk Song, quase todos foram só na agulha. Eu não uso as habilidades e as ferramentas tanto. Mano, eu uso ferramentas. Depende do boss, mas eu vou variando muito. Isso é interessante do jogo, que dependendo do boss eu vario muito. Mas alguns boss eu ganhei mais na base da porrada mesmo. Eu usei muito ferramenta em, tipo, quando era boss que voava e tudo, e pá. Aí eu usava mais ferramenta. Mas no geral eu usava mosquinha, pô. Né? Mas aqui é a melhor luta do jogo. Vai ficar aqui sozinho, porque aqui só pode um, né? Aqui é a bestalada segunda luta. Lixo. Uma bosta, mano. Primeiro que é uma missão secundária, né? Uma missão secundária. Aí tem que ficar lá na lava lá, que já é uma bosta. O bicho tem mais vida ainda. Fica spamando uns mosquitos mais fortes do que ele já spamava. É uma luta que demora pra caramba. É uma luta que eu morri pra cacete, velho. Ou luta que eu morri, velho. Eu morri muitas vezes. Eu morri muitas vezes nessa luta, mano. Muitas vezes nessa luta. Foi impressionante a quantidade de vezes que eu tomei porrada nessa luta aqui. É uma missão secundária ainda, mano. Isso que é foda. Mas tem que fazer, né? Fiz.
Então, tipo assim. Puta. Uma bosta, tá? Uma bosta. Segunda luz abestalada eu achei mais fácil que a primeira. Mano, eu achei uma bosta, por causa que ficava caindo fogo. E eu não tinha comprado o sino de fogo. O sino de fogo foi a última ferramenta que eu comprei no jogo. Tipo assim, das de comprar, né? De todas que dá pra comprar, foi a última ferramenta que eu comprei. Eu não tinha, não tinha o sino de fogo. No primeiro lugar, eu colocaria a 20ª pecadora e a Lost Lance. 20ª pecadora? 20ª pecadora? Eu nem sei como pega o sino de fogo. Mano, o sino de fogo tem que comprar da vendedora da Doca. Da Doca de fogo lá. Ela vende aquele sininho de fogo. E aí, tipo, em vez de você tomar 2 de dano pra lava, você toma um só. Com menos dano de fogo. É um item bom só quando você enfrenta bicho de fogo, né? Só serve pra isso, mas tá bom, já é um item bom. Mas eu sofri muito nesse bicho aqui, mano, porque eu tomei muita porrada, mano. Tipo, por causa do bagulho da lava, mano. Eu caía muito na lava. Né? Aqui no Mio a luta fica um só, tá? Só pode um. Só pode um aqui. Aqui é aqui já muda o nome da Lace, né? Que vira Tessela no berço. E agora ela vira Tercela, né? Mano, a Tessela. Eu achei. Essa luta aqui é braba, mano. Porque aí já vira uma luta só de trocação, mano. A boss fight da bestalada na lava eu não caía quase nunca. Brabo. É porque eu tomava dano dos bichos que voavam, mano. Que ela ficava convocando. Mano, essa luta aqui é braba, tá? Ganhei na base da trocação mesmo. Não foi na base da magia e nem na base da ferramenta. Foi na base da trocação franca. Como eu falei, ela vai até ficar aqui na frente. E pra mim, ela aqui é uma das melhores boss fights do jogo. Porque pra mim, é uma das melhores boss fights do jogo. O problema é que ela ia pra lá e pra PQP e tomava dano porque não tava vendo onde ela tava. É, verdade. Lace 2 foi a luta que eu mais demorei e uma das que eu mais gostei. Mano, eu não. Eu demorei nela um pouquinho, mas tipo. Porque ele. Aqui, tipo, ela tem a mecânica da primeira luta, mas eles dão um golpe novo pra ela, né? Ela adiciona golpes novos pra ela, né? Mas é uma luta, assim, que eu achei muito boa, mano. A parada dela é tipo assim, é porque ela é um boss que dá parry, né, mano? Mas ela nesse 2 em 10 minutos. Aí é bom. Mano, eu. Tipo assim. Depois que eu peguei o esquema dela, eu ganhei, de boa. Mas, tipo. Foi na base da porradaria mesmo, tipo. Aquela parada de ficar. Mano, mas é tipo. É porque eu tava jogando com o brasão do viajante contra ela, eu vi que não ia dar, eu botei o brasão do ceifador, na base do pouco ganhei. Tá ligado? Ganhei dela. A maioria do boss eu ganhei com o brasão do ceifador, né? Então. Mas ela eu achei. É porque eu tava usando o brasão do viajante, depois que eu troquei o brasão do ceifador, achei mais fácil. Na minha opinião, a melhor boss fight é ela no abismo. Eu não acho, não. Enfrentei ela umas 4 da manhã, tava com sono, demorei muito por isso. É, eu também tava jogando de madrugada. Na época eu tava fazendo a live mais de madrugada, então tava meio nessa também. Agora eu não tô fazendo mais a live de madrugada, tão de madrugada, né? Às vezes vai até de madrugada, mas não tô fazendo de madrugada mais não. Mas no começo era só de madrugada que eu fazia, então. Grande Mãe Seda. Aqui é um bagulho meio assim, meio pensante, tá ligado? Porque é vendido como ela vai ser o grande boss final do jogo e depois a gente descobre que não é, né? Então é um bagulho assim que você diria que é uma. Pode-se dizer que talvez seja uma coisa meio broxante. A Grande Mãe Seda. Mas a luta com ela é uma luta legal, mano. Mano, a parada da Grande Mãe Seda. Entendo, mano. Acho. É. Mano, mas às vezes você passa o boss de primeira, mano. Mas eu acho legal o boss. Tem uns boss aqui que eu ganhei rápido, mano. Que
Achei legal. Mano, uma parada aqui, tipo. Mano, a Grande Mãe Cedo, pra mim, tipo, eu acho o visual dela muito maneiro, mano. Tipo, e é um boss, tipo, final que eu não tiltei tanto, tá ligado? Porque eu acho que, tipo assim, ela é um pouco semelhante à Radiância, mas a Radiância ainda é mais forte. A Lost virou minha preferida porque ela tem uma boa dificuldade e eu achei divertida a boss fight. Saquei. Mano, a parada da Grande Mãe Seda é que, tipo assim, ela tem uma certa imponência no visual dela, é muito foda o visual dela. As animações é maneira, ela é um boss que ela cria a mecânica de tomar 3 de dano, né? Tem um ataque dela que dá 3 de dano, né? É um boss que te dá 3 de dano se você tomar um certo ataque dela lá. É uma boss fight que tem muitas fases, tem muita coisa, e tipo assim, você tem que preocupar muito mais em esquivar, né? Mas ter uma poderância, um bagulho, você tem que pensar é o seguinte, que muita gente comparou ela com a Radiância, e eu entendo alguns comparativos em alguns golpes, mas ela é mais fácil que a Radiância. Sapo Cururu é um filho da puta, é. Ele realmente, por isso que eu criei a categoria Billy Brad, que ele fica ali. A pessoa que fala que Billy, que, mano, não é nem só por causa do sapo, mano, é pelo todo o contexto da área dele, mano. Por todo o contexto do Billy Brejo, ele fica na categoria Billy Brejo. Tá ligado? Então, por todo um contexto mor dele aí e tal. Eu tenho que enfrentar qualquer bicho com vazio. Uf, uma merda, mano. Uma merda. Aí, tipo assim, a parada grande mãe seda é que, tipo. Mano, eu vou colocar ela no legalzinho. Porque o visual do boss é maneiro. E, tipo assim, eu achei. Eu morri pra ela algumas vezes, né? É. Mas no final acabei ganhando, tipo assim, não saiu aquela sensação que eu tive a sensação de quando enfrentei a Radiância. Tá ligado? A segunda batalha contra o Troll é muito boa, assim, é maneira. Porque, tipo assim, eu não tive a sensação que eu tive contra a Radiância e eu esperava que eu teria, tá ligado? Porque a Radiância eu não acho a boss fight legal, eu só acho ela tiltante. Eu acho ela meio merda. Porque eu acho que você preocupa muito mais em sobreviver do que em ganhar do boss, tá ligado? E tipo assim, a Grande Mãe Seda. É porque a Grande Mãe Seda tem um plot twist, né? De que ela não é o boss final do jogo, né? Então isso é uma coisa interessante também. Mas pra pessoa ali que ela tá zerando o jogo e ela não vai não vai vai zerar ali, vai parar sem fazer o ato 3, tá ligado? Que a pessoa não, fala, não vou fazer o ato 3, tá ligado? Ou nem sabe que tem o ato 3, tipo, só quer zerar o jogo ali no ato 2 e pronto, fazer o final. A pessoa vai falar, pô, não achei o boss difícil, tá ligado? Radiância é mais meme. Mano, a Grande Mãe Seda entra no mesmo esquema do Cavaleiro Vazio lá do primeiro jogo. E não é uma boss fight, tipo assim, que você morre algumas vezes, mas no final você percebe que quando você pega o esquema não é tão difícil. Sim, a Lost Lance é bem mais difícil, sim. É um esquema parecido do primeiro jogo, né? Mas fica ele legalzinho porque a luta é muito bonita, mano. A luta é muito bonita. O boss é muito bonito também. O boss é sinistro, mano. E todo o contexto pra chegar lá é um bagulho muito doido. Você vai descobrindo coisas, né, da lore do jogo, né? Pra quem gosta da lore do jogo. A pulga grande, né? O pulgão aqui, né? Não gosto nem um pouco da batalha do Hollow Knight. Já o receptáculo puro é bem melhor. Ah, mano, eu não fiz o. É o Hollow Knight que tá tentando se matar, né? Ele fica tentando se matar, então. Mas é uma luta, assim, que eu acho interessante. Então, aqui vamos. Mas o Silk Song, família, é muito mais difícil que o primeiro Hollow Knight, mano. Eu acho muito mais difícil. Os ataques radiantes é ruim de se ver, eles camuflam o cenário, sim. Sim. Aqui é a Pulgona, né? A Pulgona aqui. Assim. É. Porque eu achei interessante o contexto.
Eu achei que a gente enfrentaria a pulga guerreira e não essa aqui. Tipo assim, porque eu encontrei a pulga guerreira, aí depois ela me dá a call de onde estavam as pulgas, né? Obviamente eu encontrei esse bichinho aqui e lutei com ele, né? Meio man, né? Sim, sim, o moveset é praticamente o mesmo. Mas eu não joguei não, só fiz até o final da radiância mesmo e parei o jogo. Pra você ter noção, primeiro Hollow Knight eu nem completei o mapa todo. Eu fiz o mapa completo, ficou um pedação do Ninho Profundo sem fazer. Só fiz o final da radiância mesmo e tal. Agora o Silk Song eu gostei muito mais do que o primeiro Hollow Knight, mano. E eu achei ele bem mais difícil também. Achei ele mais difícil, primeiro Hollow Knight. E achei ele também muito mais legal também. Fantasma. Fantasma aqui brabo, né? Segunda melhor luta do jogo. Pra mim, é a segunda melhor luta do jogo. Primeiro Hollow Knight eu joguei muito. É. Mas eu fiz ainda umas 60 horas de jogo, pra mais no jogo. Fiz muita coisa no jogo ainda. Só que, tipo assim, eu joguei e, tipo... Comecei a jogar. A galera lembra que viu a live na época. Deve lembrar melhor, mas eu joguei, tipo assim... Primeira viagem, sem saber nada do jogo, nada. Tipo, nunca tinha visto nem gameplay de Hollow Knight. Tipo, já tinha visto, assim, uns videozinhos e tal, mas... Não entendia nada do jogo, mano, nada. Eu só então fui jogando assim. Aí eu ficava perdidaço, tinha hora, tá ligado? Aí, tipo, tinha uns bagulho que era pra fazer no começo do jogo, eu só fiz no final, entendeu? Uns bichos que era pra enfrentar no final do jogo, eu enfrentei no começo, tá ligado? Uns bagulho meio assim. Ficava perdido muitas horas. O jogo que eu mais joguei em minha vida, eu tenho 400 e poucas horas em um único save. É, animado. Animado. É, o jogo que eu mais tenho horas jogadas é Valorant. De longe. De longe é Valorant. Mano, a fantasma aqui, eu vou colocar ela no brabo, né? Mas eu vou falar um pouquinho que é o seguinte. É uma curiosidade interessante que, pra quem não sabe, dá pra fazer o caminho pra chegar na cidadela pelo lado da fantasma, né? E eu só fiz a fantasma depois já tinha explorado a cidadela quase toda, né? Tem o bagulho da bruma lá. Que, por sinal, eu sofri bastante naquele caminho da bruma, né? Pra poder chegar lá, até que eu descobri, né? Meu primo me falou o que tinha que fazer lá. Que tinha que tocar o agulhino pra você seguir as borboletas. Salve, Igor. Eu sabia por causa de um guia de speedrun. É, eu joguei o jogo sem ficar tomando spoilers. Pelo menos até o ato 3, a maioria do jogo eu fiz sem tomar muito spoiler, tá ligado? Às vezes o pessoal me dava uma call aqui, tipo, de alguma coisa que eu podia fazer no jogo pelo chat e tudo. Mas tamo junto, meu parceiro. Eu fiz caminho pela fantasma. Pois é, mano, eu não sabia que dava pra fazer o caminho por ela, não. Mas assim, chegar lá é meio foda, né? Chegar lá é meio foda. Eu só fui saber isso na segunda run. Pois é. Mas é assim, é um bagulho meio. É uma luta muito. Mano, é uma luta muito foda, mano. Muito foda. A fantasma é muito foda. Tá ligado? Muito, muito, mas muito, 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 muito foda, mano. A luta com ela. É uma trocação sincera. Depois de eu terminar o ato 3, eu fui descobrir isso. Pois é, mano. E quando você percebe que dá pra você pegar a pulga e se enfrentar a última juíza? Aí fica pior ainda, mano. Dá pra você poder passar a última juíza. Sem ir pra cidade dela sem passar pela última juíza, tá ligado? Eu colocaria no primeiro rank. O primeiro rank só pode ir um, amigão. Só pode ficar um. Pela minha regra de hoje aqui, só vai poder ter um. Que vai ser a melhor luta, entendeu? É a melhor luta do jogo. The best of fight for the game. The best fight for the game. E assim, a luta com a fantasma é maneira porque, tipo, é uma luta que envolve muito parry, né? Então é muito timing, porque ela dá muito parry, até porque ela tem a magia do parry, né? Que é o ponto cruz. Então, tipo assim, o final da luta também, que tipo, tem aquela animaçãozinha que vai você contra ela no confronto e tal. E ela fica usando uns golpes muito maneiros. Ela usa. E a magia dela, tipo, é magia, tipo, basicamente ela desce do céu só. Então, no geral, ela fica te dando porrada, tá ligado?
Então, um boss que ela é mais porradeiro. Então, isso é muito foda. Porque ela tem um. Se você reparar, tem um estilo de luta bem parecido com o próprio nosso estilo de luta, tá ligado? Pelo menos e tal. Enfim. Mas muito brabo. O próximo é o espantalhozão, né? Esse boss aqui tem um ponto interessante sobre ele. Tipo assim. Esse espantalho aqui. A área dele é uma merda, né? O bosque dos lumes lá, né? É uma área secreta, né? Assim, eu tava conversando na época, o meu primo, nós tava jogando simultâneo, né? Meu primo acabou não fazendo 100%, não fazendo o final da Auto 3, né? Ele parou e não foi fazer o final da Auto 3, eu fiz, né? Mas a gente ficava conversando muito sobre um ao outro, dando um pro outro, que a gente não tava tomando muito spoiler, a gente dava muita calma pro outro sobre o jogo e tal. E aí, cara, conversando com ele, ele falou que foi um boss que ele sofreu muito. O boss que ele mais demorou. Mano, eu fui lá, eu enfrentei esse boss, eu vi a mecânica dele e tudo. Aí eu voltei. Falei, não, depois eu venho aqui. Aí eu deixei pra fazer ele, eu já tava mais forte. Aí eu tive a brilhante ideia de fazer o quê? Eu tava com o sino. E aí o que eu fiz? Eu tinha pego o Orb Volt. E usei o Orb Volt em batalha. E aí o Orb Volt derrete esse bicho rapidão. Tá ligado? Se você usa o Orb Volt, esse bicho aqui derrete rapidão. Quando você já pega mais ou menos o esquema. Mas a área é muito chata, mano. Porque a área, tipo assim, fica aquele vindo aqueles fogo que explode você, aquele mago de fogo que teleporta e joga bombinha e fogo em você. Aquilo lá é impossível. Mas é uma área que, assim. Quando eu ganhei dele, foi uma luta que eu passei rapidão, tá ligado? Eu fui lá, mas falei, depois eu venho aqui e luto com esse bicho. Eu imaginei que não fosse obrigatório. Aí depois e tal, eu fui lá e tudo mais. Que tinha que passar por lá pra pegar uma pulga. Aí eu fui enfrentei ele também. E assim, eu achei. Pra mim foi fácil. Eu passei ele rápido. Eu acho que eu morri, eu acho que algumas vezes da primeira vez que eu fui. Depois eu voltei, dropei ele, voltei lá de novo. Quando eu voltei na segunda vez lá, eu acho que eu morri uma, duas vezes, mas eu passei ele rápido, tá ligado? É chatinho, mas é assim. 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 Só é chato, na real. Ele só é chato, tá ligado? Então, tipo assim. Tá ligado? Não tem muito assim. Tô pensando aqui se eu subo só é chato e deixo o Mé embaixo, mano. Pera aí. Eu acho que assim fica melhor, não? Ou só é chato embaixo fica melhor? Porque o visual do boss é maneiro. Mano, eu vou deixar as duas mães músico. Tá, vai. Então vamos lá. Garmond. Pô, tem uma curiosidade. Essa luta eu não fiz. Essa luta aqui eu não tive essa luta. Que eu me lembro, eu acho que eu não tive não, mano. Mano, eu não lembro agora se eu tive essa luta aqui, velho. Porque fica num lugar lá onde tem uma pulga, né? Assim, cara, eu não lembro de ter enfrentado ele não, mano. Eu fui lá e não tinha ninguém, mano. Eu não fiz essa luta, se eu não me engano. Eu peguei a pulga lá, tipo, acho que foi a penúltima pulga que eu peguei, então. Uma das últimas pulgas que eu peguei lá, então acho que eu nem fiz essa luta. Nem lembro, né, se eu enfrentei ele. Então, tipo assim, paiazão, paiazão. Assim, mas pelo personagem, vou colocar no legalzinho, tá? Porque o personagem. Aqui esse voto aqui vai ser pelo personagem, porque o personagem é legalzinho. O personagem é legalzinho. E ajuda a gente ali ao longo da história e tudo. Ele é gente fina. Ele é gente fina. Garmon de Zazar.
Aqui é o... Mano, essa luta aqui só é chata. Essa luta... Mano, ô véi. Não, essa luta que eu vou descer, sabe por quê? Filho da puta, o cara que criou o parkour das areias de Carac, mano. O cara... Quem que foi o desgramado que teve a ideia de criar o bendito do parkour das areias de Carac, mano? Nossa, mano, que ódio desse lugar, mano. Que ódio desse lugar, mano. O degraus devastado já é uma bosta. Areias de Caraca é pior, mano. O bagulho vai piorando, mano. Eu passei umas 5 horas pra chegar nesse bicho. Quando eu cheguei lá, eu não sabia que tinha que enfrentar ele lá. Cheguei com 1 de vida, morri. A sorte que eu liberei o atalho, mano. Mas o papo reto. Mano do céu. Mano do céu. Bicho assim. Nossa Deus, que bicho horroroso, mano. Mano, só é. Mano. O papo reto. Mano, papo reto. Ô, velho. Não tem condição uma parada dessa, não, Zé. Ô, bicho irritante demais, mano. Me irritante demais, mano. Oh, e os bichinhos pequenos ainda também, mano. Que é chato, mano. Ô, bicho irritante, mano. Ô, velho. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Aqui é o. É os irmãos da Forge, né? Tá só um aqui, mas é os dois. É os dois, né? Assim, mano. O caminho pra chegar nesse também é meio merda, né? Aquele bicho da bombinha e tudo. Mano. Só é chato, tá? Só é chato. Nossa, essa luta que eu penei demais, mano. Nossa, eu penei pra caralho, mano. Você tá doido? Você tá doido, mano. Penei pra caramba, mano. Penei pra caramba, mano. Penei muito. E nem o bicho nem é tão difícil, mano. Mas eu ficava batendo naquela parede de lava lá, mano. Toda hora, mano. Então, tipo assim, eu penei muito nessa luta, mano. Penei muito. Os bichos de fogo eu morria muito naquele lugar, mano. Sofri muito, tá ligado? Então vai ficar aqui. E o bicho do bundão aqui, hein? Assim. Mano, a verdade é a seguinte: Caminho dos Pecadores e Billy Brad, top 2 piores áreas do jogo, mano. O caminho. O bagulho assim. Mano, dava uma sensação ruim quando chegava no Caminho dos Pecadores. Chegava no Billy Brad, a sensação era pior, mano. Esse bicho aqui, mano, ele é bem irritante, mano. Bicho do bundão, é bem irritante. Bem irritante. Porque ela tira sua magia, né? Tira sua magia, então. Mas quando eu enfrentei ela com os mosquitinhos, eu ganhei mais rápido. O foda dela é um bagulho dela que ela fica mudando de direção, mano. O bicho que fica dando bundada, né? A mosca, né? A mosca que fica dando bundada. É assim. Ah, mano, eu vou falar a verdade pra você, tá? Bagulho aqui, né? Normal não, Zé. Bicho aqui é muito. Fora que o visual do bicho também é meio feio, né? Meio meh. Aí você tá falando assim, nossa, Vaguinho, por que alguns bichos, um boss com visual maneiro tá aí abaixo do meh? Porque, tipo assim, mano, o meh é tipo um boss que é tipo assim. Agora só é chato aquele que eu fico, tipo. Tá ligado? Ele é chato. O abismo é o boss que eu fico, tipo assim. Lixo, tá ligado? É o lixo. Lixo, tá ligado? Lixo, 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 lixo. E Billy Brad é a categoria só dele, tá ligado? Esse bicho aqui, a progenitora. Lixo, né? Chato, o lugar não é legal, a arena não é legal. O visual do bicho é feio, a luta é enjoada, tá ligado? É um bagulho, assim, ruim demais, mano. Tá ligado? Ruim demais, mano. Nossa. É uma luta, assim, que até é esquisita, tá ligado? É uma luta meio estranha, não é uma luta legal. É uma luta que é irritante, tá ligado? Então fica aqui no abismo porque é um. Luta horrível. Luta horrível, mano. Mano, esse bichão aqui. Mano, tem uma parada sobre esse bicho aqui, Zé.
É que, tipo assim, eu acho que o problema dele é que ele é muito prejudicado pela arena dele, mano. Bota fé? Aquela arena dele lá, mano. Nossa, aquele bagulho é ridículo, mano, tá ligado? Aquela arena dele é muito assim. É foda, mano. Porque, tipo, é um bagulho que é muito. Mano. Mano. Mano, fica aqui por causa do bagulho da arena, mano. Eu acho que eles perderam a mão naquela arena lá, mano. Porque tudo no jogo é uma arena pra você passar, mano. Tudo. Todo lugar que você vai tem uma arena de vários bichos pra você passar, tá ligado? Ou ganhar alguma coisa. Mano, a arena desse bagulho aqui perde a mão. Vamos pegar por exemplo, a gente vai falar daqui a pouco sobre o Rei Coral Khan, né? Mano, a arena, tipo assim, tem a torre dele lá, a torre do Mortal Kombat. É um bagulho muito doido, tá ligado? Só que, tipo assim, é por arenas, tá ligado? Que, tipo, você vai enfrentando os bagulho e tal. Vai vindo bichos diferentes, vai vindo coisas diferentes. Aqui, mano, é só, tipo, bagulho spamando, spamando, spamando. Depois eu descobri que tinha como pedir ajuda da chácara, tá ligado? Mas eu não pedi ajuda, então eu tive que ganhar sozinho. Mas tinha, assim, como você pedir ajuda dela pra poder ganhar na arena, né? Se você pedisse a ajuda dela. Mas eu não sabia disso, né? Descobri depois com uma pessoa que eu vi um vídeo no TikTok, o cara falando sobre isso. Eu não sabia disso, vi uns vídeos do pessoal falando, mas eu não. Eu mesmo no geral não sabia. Mas aqui, esse bichão aqui, pelo contexto da arena dele, depois vem dois dele também, que é irritante pra cacete. Eu só consegui passar quando tava com a serra e com a taxinha, então, enfim. Próximo da. Eu nem lembro o nome desse. Eu nem sei que bicho que é o nome desse bicho, mano. Tá ligado? É, essa bicha aqui é a segunda sentinela, né? Cara, legalzinha, tá? Legalzinha. É uma lutinha assim. Meio de primeira, assim. Uma lutinha legalzinha pra caramba. É uma luta bonitinha. É uma luta que, tipo, tem um contexto bonito pela história, tá ligado? Tem uma quest legal fazer e tal. Tem uma questzinha legal. Então, tipo assim. Enfim. Tem uma questzinha legal. Mas depois ela fica te ajudando por aí e tal. Mas, enfim. Não tem muito o que falar sobre não. Mas ela tem um visual maneiro. Tem uns golpezinhos legal. Aqui é a nossa queridíssima Devoradora de... Aqui vai começar, daqui pra frente, né? Já entram os boss do ato 3, né? É, não, tem um ali que não é do ato 3 não, né? Mas a gente vai pro contexto. É... Devoradora de sinos, né? Abismo. Um dos boss que eu mais tiltei no jogo. Eu diria que é o boss que eu mais tiltei. Eu fechei a live. Eu fechei a live. Se você que tava vendo a live no dia tiver visto, eu fechei a live. Fechei a live. Tá ligado? Porque, tipo assim, mano. Tá ligado? Tipo, é insuportável a luta com ela, mano. Insuportável, mano. Insuportável. Tem um final legal que tem a animação lá da Eira te ajudando, depois vem os filhotinhos e tal. Ah, mas é um bagulho que é obrigatório você fazer e tal, se você quiser dar TP, senão você tem que ficar atravessando o mapa. Mas, ô, mano, papo reto. Essa centopeia aqui, mano, nossa, que bagulho chato, mano. Que bagulho chato, papo reto, mano. Foi o boss que eu mais demorei no jogo, mano. O boss que eu mais demorei em todo o jogo, mano. Uma merda esse bicho, mano. Uma merda completa, mano. Uma merda completa, mano. A Alfinistra. Mano, a Alfinistra é legalzinho, vai. Mas assim, Man, né? Mas é pela personagem legal. E tipo assim, mano. É. Pra chegar lá é uma bosta, né? Tem que fazer o. Tem que subir o caminho do gelo lá, mas é uma lutinha legal. É uma lutinha legal. De trocação também. Não é muito forte, né? Então é uma lutinha. Mas pela personagem fica aqui no legalzinho, vai. Enfim.
por todo o contextozinho da personagemzinha, é muito legalzinho. Muito legalzinho. Vai. O próximo aqui é o Trúbio! Que é o Tróbio, né? Corrompido, né? Tróbio corrompido, que aí já é um Tróbio roxo, né? E assim, ele continua muito legal, ele é uma evolução da luta, a luta é um pouco mais difícil, né? Tem o bagulho das bombinhas dele lá e tudo. Mas é uma luta no geral muito legal, muito bonita, mano. É uma luta muito bonita, mano. Então eu vou deixar aqui no brabo, né? Junto com o Tróbio aqui, ele fica aqui. O personagem é muito maneiro. Trúbio! Mas é bem mais difícil que a primeira, né? Mas é uma luta legal. Uma luta legal. A luta com a Chakra. Que assim, pra quem não fez a luta com a Chakra, tá família? Você tem que fazer a quest da Chakra. De achar a mestra da Chakra, né? Se você fizer essa quest, você... Fazendo essa quest, você volta lá pra entrada da Campânula. Que a Chakra vai estar lá. E você pode desafiar ela pra uma batalha. Se você for pro ato 3, você não consegue fazer essa luta. E aí ela vai pro seu bestiário, né? Não é obrigatória essa luta pra completar um bestiário. Mas ela fica no seu bestiário. Ela é o extra do bestiário. Né? Então... esse contexto é interessante você saber. Mas é uma luta muito maneira. A luta com ela é muito maneira, muito legal. Assim... É uma luta muito, assim, que eu achei muito legal, mano. É muito legal. Porque, tipo, ela tem um estilo de luta muito próprio dela. Porque ela, é o estilo de luta que ela usa contra os inimigos lá. Ela usa contra a gente com golpes a mais. Inclusive, ela usa alguns golpes parecidos com o do Seth também. Então, mas ela tem... É uma luta que, tipo, ela usa aquelas porradas de impacto. Então, quando você toma porrada, você sente que você tomou a porrada mesmo, tá ligado? Ela é muito forte, é muito maneira. Realmente é a guerreira chakra mesmo. É muito maneira, então, tipo, vou deixar aqui no brabo, porque é uma luta muito foda. Aqui o pai dos corvos aqui, né? Eu lutei com ele. Foi um dos últimos boss que eu fiz no jogo, né? Se não tivesse sido o último. Ele foi o último boss que eu fiz no jogo, foi. O último boss que eu fiz no jogo. O último boss que eu fiz no jogo. E eu peguei o memento dele lá, né? Também você pega a paradinha lá dos corvos lá. Enfim. Mano. Eu não ganhei dele de primeira porque eu cheguei lá a primeira vez. Eu tava meio. Eu não prestei muita atenção e eu acabei morrendo. Mas assim. Nada demais, mano. Achei meio meh. Tá ligado? Nada demais. Nada demais. Ele é aqueles boss que fica spamando aqueles passarinhos chato, tá ligado? Mas eu já tava muito forte quando enfrentei ele também, então foi uma luta assim, de boaça, tá ligado? Só fui batendo nele e acabou a luta, tá ligado? Então, tipo assim, né? Outro também, Zago o plasmificado. Zango ou plasmificado, não sei, Zago, acho, sei lá. Zano, não lembro agora certo. Mano, ele eu vou colocar no meh. E assim. Mano, eu sei que eu fui lutar com ele a primeira vez. Aí, tipo assim, falaram que se eu tivesse cumprido a missãozinha da agulha, matava ele rapidão. Mas eu não tava. Já tinha feito a quest da agulha, né? Então não tinha mais. Da agulha de plasma, né? Então, tipo assim, ele é o assistente do carinha lá. É muito triste a história dele e do mestre dele lá, né? Porque eles queriam usar o bagulho de plasma e eles acabaram sendo corrompidos pelo bagulho, né? É meio parecido com o bagulho do abismo, né? Ele foi corrompido primeiro, né? Que era o assistente do carinha lá. Depois o carinha também é corrompido no final, né? Ele meio que começa a se fundir do bagulho. Então aqui já nem ele, mas ele é só uma carapaça vazia, né? É meio triste a parada que acontece com eles, no Covil lá, né? Mas assim, no contexto geral, cara, ele é só um. Como eu diria assim? Mano, meio meh, né? Eu fiquei umas meia hora na live lutando contra ele. Porque, tipo assim, batendo, e eu descobri que ele recuperava a vida, tá ligado? Tá com o brasão do ceifador. Aí depois de um tempinho, voltei lá com o brasão do viajante, fiquei jogando bombinha nele, depois batendo, spamando golpe, tá ligado? E matei ele rapidão. Então, tipo assim, ele é um boss meio meh, tá ligado? Sim, nada demais. Não é até esquecível, mano. Príncipe Verde, mano. Ele fica no brabo pela história dele, mano.
A história, que é a história do dançarino mecânico, por isso eu vou colocar eles juntos aqui. Mano, muito triste a história dele, mano. É muito triste. Muito, muito, muito triste a história dele, cara. É muito. Nossa, a história dele é muito pesada, mano. Muito pesada. Muito pesada. E é muito triste o que aconteceu com o reino dele, mano. Que é a Verdânia, tá ligado? Cara, é uma parada muito triste, mano, que acontece com a Verdânia, tá ligado? Tipo assim, é uma área muito bonita, tá ligado? E, tipo assim, você só vê o que sobrou da Verdânia e não, você ó, entra lá e vê. Mano, é um bagulho muito bonito, mano. Um bagulho muito bonito, mano. Tá ligado? Muito bonito mesmo. Então, tipo assim, é uma parada muito legal, mano. Muito legal. E, tipo assim, toda a história dele. A luta com ele, né? Que você luta lá, que ele, você luta com ele e com o espírito do parceiro dele, né? E tal. E, cara, é uma parada muito bonita. E, assim, eu de verdade acho que é uma luta de boss muito, muito emocionante, até se você for ver o contexto da lore dele e tudo. Que é uma área. Tipo assim, tudo bem que pra chegar lá é meio merda ficar fazendo que puzzle e tudo, né? Chegaremos lá. Mas. E no final ele se sacrifica, né? Pra ele poder viver eternamente ao lado do parceiro dele de novo, tá ligado? E ele te dá o coração dele, tá ligado? Então isso é muito, muito foda. O próximo aqui é o nosso queridíssimo cervo alado, né? Que não é um cervo, né? Sei lá que porra que bicho é esse, sei lá. Irmão, só é chato. Só é chato, mano. Você fica. Porque, tipo assim, por que é chato esse bicho aqui? Vou dar um contexto. Mano, se você for parar pra analisar, mano, pensa comigo. Esse bicho aqui, ele literalmente. Você fica naquela área da Verdânia fazendo aqueles puzzles, você se fode com aqueles benditos, aqueles louva-a-Deus que fica dando teleporte, te atacando super rápido do nada, tá ligado? Aí tem mosquito, tem um monte de bicho esquisito, não sei lá o que. Aí depois você tem que fazer um caminho do cacete pra chegar nesse bicho aí. Quando você chega lá, aí eu fui lá e morri pra ele, tá ligado? E, tipo assim, ele fica teleportando, tá ligado? Você não, mal consegue bater nele, porque ele teleporta. Aí você tem que desviar das bagulho que fica arremessando o bagulho e teleportando. Aí você dá um hit e tudo. Então, tipo, é uma luta que só é chata, mano. Só é chata. A arena é bonita e tudo, mas assim, bagulho meio chato. Diga-se de passagem. E se você morrer pra ele também, mano, que eu morri pra ele, mano, tem que fazer um caminho. Nossa, tem que fazer um caminho horroroso pra chegar lá, mano. Que toda vez que você morre, você tem que fazer todo o caminho da Verdânia de novo. Então, tipo assim, é foda, tá? É foda, tá? É uma área difícil de passar, apesar de ser bonita. É uma área muito difícil de passar. Então você tem que ficar refazendo o caminho toda vez, fica chato. O do sareiro mecânico depois que é mais fácil, que você só sobe lá o bagulho. Mas enfim. O Rei Coral Khan, hein? Mano, visualmente, vamos falar aqui visualmente, muito foda. Muito foda. Com questão de visual, é o boss com o visual mais foda do jogo. Visualmente é o boss mais foda do jogo, mano. Tá ligado? Visualmente é o boss mais foda do jogo. A área dele, linda pra caramba também. Que é a área dos corais lá, né? A área dos corais é muito linda. É muito linda aquela área dos corais, né? Muito bonita mesmo aquela área dos corais. A grande questão dele aqui, tem dois pontos que me pegam. O primeiro ponto é o seguinte: é a torre do Mortal Kombat, né? Você tem que ficar lutando uma torre absurda, cheio de inimigo novo, né? O que é interessante porque te dá vários inimigos novos pra enfrentar, né? Que é os camarão, as lagostas, os. Todos os bichos que lá, os guerreiros dele lá e tudo, os coral que luta por ele. Mas assim, num contexto geral, a torre é meio chatinha, porque é difícil e tudo. É uma torre meio difícil de se fazer. Depois que você pega a manha vai ficando mais fácil, mas é meio longa a luta.
São várias arenas em sequência. E se você morre lá na frente, você tem que fazer tudo de novo. Mas assim, é meio chato de fazer, meio difícil, tá ligado? Meio foda de fazer. Então, te obriga. Ali você tem que usar. Ali não dá pra você ir só na porrada, porque te obriga a ter que ter ferramenta, porque só na porrada não vai dar, mano. É muito difícil você ir só na porrada, né? Então, enfim. E aí todo o contexto ali da arena dele e tudo, que entra um pouco na questão, né? Que eu falei aqui da Verdânia também, né? De algumas outras aqui pelo contexto das arenas. Mas assim, mano, pelo visual do boss, mano, pelo visual do boss, ele ganha muito ponto, mano. Papo reto. Mas eu acho que, tipo assim. Mano. É porque eu ganhei dele de primeira, mano. Esse boss foi muito fácil. Ele é muito fácil, mano. Tipo assim, é porque é meio broxante, tá ligado? Você passa por toda a arena lá, difícil pra cacete. Aí no final tem uma arenazinha e aí você vai pra enfrentar ele. Depois você libera o atalho, né? Que tem um atalho pra liberar, né? E tem mais uma arena, depois você ganha todas. Aí tem mais uma arena ali flutuante. Que você libera um atalho, né? Se você não quebrar o atalho, você tem que passar por tudo. Então eu quebrei o atalho e fui pra enfrentar ele. E ganhei dele de primeira, mano. Tipo assim, sem dificuldade, tá ligado? Não tive dificuldade alguma contra ele. Ganhei dele de primeira mesmo, então, tipo assim, é uma luta bem fácil, tá ligado? Uma luta de boss bem fácil, na real. Então, assim, cara, num contexto geral, muito facinho. Então, tipo. Cara, no brasão ceifador que eu ganhei dele, então ficava batendo, 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 batendo. E ganhando magia. Mano, mas eu vou colocar aquele no topo do legalzinho por conta que a luta é muito fácil, mano. Mas eu acho muito brabo, mano. Eu acho ele muito brabo, mano. Mano, eu vou subir ele pro brabo, mano. Por causa do visual dele, mano. Vai. Por causa do visual dele. Scar Cantora Carmelita. Essa luta aqui, eu tive altos rages com ela, tá? Altos rages com ela, tá? Cara, eu sofri muito nessa luta, mano. Eu sofri muito nessa luta. Uma das lutas do jogo, um dos boss do jogo que eu mais sofri, tá? Um dos boss do jogo que eu mais sofri. Tem um visual legal e tal. Mano, eu vou colocar no legalzinho, vai. Por conta do visual da luta e do contexto, mano. Mas eu sofri muito. É porque o boss é maneiro, mano. Mas eu coloco. Mano. É difícil, mano. Eu sofri mais com a Escarmelita do que. Nossa, mano. Eu sofri mais com. É porque a luta é maneira, mano. A trilha sonora também é maneira. Mas assim, mano. Eu achei só chata a luta, tá ligado? Vai, deixa no legalzinho aí, tá bom? Tá bom aí, de bom tamanho, legalzinho. Bom tamanho, legalzinho. Tá, vamos lá. Cef. Brabo demais. Mano, o Cef é muito pelo contexto também, né, família? Porque é emocionante. E quando você faz. Depois você ganha dele, que tem a parada de você ficar encontrando com ele e tudo. E a última coisa que você faz com ele é ele no festival lá e ele fala. Tipo assim, porque ele perde a memória, né? Ele meio que não sabe, ele acorda, né? Depois ele tava protegendo ali, depois que ele acorda lá e não, ele tá sem a memória dele e tudo. E aí ele acorda e só fala que tipo tava protegendo, que tipo não sabia, não se lembrava da gente, não lembrava quem a gente era. Ele não sabia de onde tinha vindo e que ele só tava, que ele falou: "Ah, vou explorar o mundo, que eu acho que que é o que alguém deveria fazer". Então, tipo assim, é legal porque ele sai numa jornada de exploração, tipo, porque ele acorda numa vida nova pra explorar o mundo, então ele foi explorar as coisas. Então, tipo assim, ele vê as flores, tá ligado? Porque ele explora o mundo, aí você encontra ele lá no pântano lá, descansando. Aí depois você encontra ele na casa com madeira, ele tá lá vendo as flores e fala que é muito bonita as flores, tá ligado?
que é da fonte que ele acordou. Não sei se ele acordou lá, né, e tal, naquele lago lá de Casca Madeira, mas ele tá na beira do lago lá que tem as flores. E aí depois você encontra ele em Pulgatopia, que ele vai pra lá e ele é convidado pra passar o festival com as pulgas, e aí você tem que bater o recorde deles, que por sinal, caralho, Seth, tá de sacanagem, pô. No malabarismo lá, o bicho fez mais de 50 pontos, tá ligado? Difícil pra cacete pra fazer, tá ligado? Pra bater o recorde dele, pra pegar o memento dele. Mas é muito legal, mano. Muito legal. Assim, eu ainda não peguei o memento dele, tá ligado? Né? Porque eu fiz 99%, falta o memento dele, falta o memento da Nu, que é de completar o livro. O livro vai demorar um pouquinho ainda, mas o dele falta só bater os recordes dele lá e tudo, que ele me dá o memento dele. E as únicas duas coisas no jogo que faltam, que é só isso, tá ligado? E. Enfim. Mas é muito emocionante, mano. Inclusive, nos créditos do jogo, no final, tem o nome dele, tá ligado? Ele coloca o nome dele no crédito. A luta de boss dele é muito legal. Porque, tipo assim, ele usa um. E é igualzinho o desenho que ele fez do bichinho também. E. Nossa, é muito. É muito. Muito bonitinho, mano. Muito bonitinho, tá ligado? É muito legal o que fazem. Muito legal o que fazem com ele. Uma homenagem muito bonita, né, mano? E é um bagulho de amor mesmo de um fã, né? Nilef. E aí o Seth é o protetor do santuário da Nilef, né? Que é a bichinha das flores, né? Da casca madeira. Assim, só é chata. Tipo assim, mano, eu nem achei a Nilef difícil, mas eu, por algum motivo, tive muita dificuldade, mano. Tive muita dificuldade pra ganhar dela, mano. Isso que me impressiona muito, mano. Eu tomava uns danos que assim. Ô, papo reto. Ah, bicho que voa e atira é foda. E ela ficava agarrada atirando o bagulho, mano. Ô, uma merda, tá? Uma merda. Uma merda, mano. E a minha maior dificuldade é fazer pogo, mano. É batalha que envolve pogo. Muito pogo. Eu tenho muita dificuldade. Batalha que você não pode cair no chão. Então, essa batalha não podia cair no chão. Eu tinha que ficar fazendo pogo tal. Aí eu, tipo, tive muita dificuldade. Então, pra mim, só foi uma luta chata, tá ligado? É uma luta bonita e tudo, mas pra mim só foi chata. Porque eu penei muito pra ganhar dela. Mas eu achei só chata a luta. Mas é um boss bonito. Mas é muito mais legal. Se fosse o Seth e o Guardião, seria mais maneiro. Tá bom. Aqui é um amigo lá que é o caçador, né? O bicho que me prende, né? Que ele fica. Primeiro você pega a missão, ele começa a te caçar, né? O bicho te caça por aí. Né? Você vai lá pro campos longínquos, tem um bicho te caçando lá. Igual um. Te fazendo de idiota, né? Faz a gente de idiota, né? E aí é foda, isso é foda, mano, porque. E é interessante também a forma como ele te captura, que você tá passando normal lá, aí vem um. Você cai numa armadilha e cai dentro do território dele, né? E é um contexto também porque ele queria. Ele tava te caçando há um tempo, você começa a andar lá, começa a aparecer umas armadilhas do nada, tá ligado? Tentando te acertar pelo mapa. E ele já tava te caçando, depois você vê lá que tinha um lugar lá pra, que se você ver. Se você contar, tem um lugar que tem gente pendurada. Tipo, tinha um lugarzinho lá pra ele pendurar você, tá ligado? Ele tava caçando você porque ele é um caçador de. Sei lá, ele é um piroca das ideias, né? Gosta de caçar os outros por aí, enfim. Mas é. No geral, eu acho aí que, tipo assim. Mano, uma lutinha com ele assim é meio assim. Meh, né? É meio meh. É legal o contexto da história, mas é meio meh a luta com ele, tá ligado? Não é meio. Não é grande coisa, tá ligado? Não é grande coisa. A luta com a amiga aqui, que é o. Que é o cara lá que fica lá, o vigilante da borda, né? Cinzento. Um bagulho meio sem pé nem cabeça a luta com ele, né? Ele é o guardião lá e tal. Tá, provavelmente ele era o guardião das areias de Karak, né? Deve ser o guardião das areias de Karak, provavelmente. Enfim. O vigilante da borda. Mano. Cara, eu tô pensando aqui. É que a luta com ele, assim, é meio estranha, mano. Eu morri algumas vezes pra ele. Mano, é porque o caminho é uma merda, mano. O caminho pra chegar na luta é uma merda, mano.
Aquelas areias de caraca lá, tudo que você vai fazer é uma bosta o caminho, mano. Mano, assim, é um visual maneiro, mas assim, é uma lutinha que assim, meio chatinha, vai. É uma lutinha meio chatinha. Só é chato, vai. Mano, eu vou colocar ele aqui no Meh, vai. Nada demais, mano. Nada demais. Nada demais. Mano, puta. Garmon de corrompido. Caramba, mano, isso aqui é um dos bagulhos mais tristes do jogo, mano. Um dos bagulhos mais tristes do jogo, mano. Caramba, mano, isso aqui é um dos bagulhos mais tristes que tem, mano. Cara. Véi, o bagulho de você ficar seguindo o Zazá, mano, já te dá um medo, mano. Mano, e é muito triste porque o Garmond ele cai ali e fala: Vamos só descansar um pouco, Zazá. E ele fica ali pra sempre. E o Zazá fica do lado dele, mano. E não sai de lá nunca mais. Mano, é muito triste, mano. Porque o Zazá continua lá, mano. Tá ligado? Não abandona ele. Mano, é um bagulho muito triste, mano. Mano, ele vai ficar aqui no legalzinho, mano. Porque a luta com ele também não é muito legal, não. Mas é legalzinha, vai a luta com ele. Mas, mano, pelo contexto é muito triste, mano. É muito triste. Mano, é um bagulho muito triste, mano. O que acontece com ele é um bagulho muito triste, mano. Papo reto. Esse bicho aqui que é o pepino do mar, né? Eu disse um pepinão do mar aqui elétrico, né? Que dá choque. Assim, mano. Só é chato, né? Que a arazinha dele lá fica tendo aquele bagulho de choque, né? Que é um bagulho secreto, né? Que você pega, que dá, dá magia de choque pra você. Eu observei que tinha um bagulhinho brilhando que parecia que dava pra subir. Aí eu fui lá. Antes de enfrentar, de ganhar do amigo aqui, eu fui lá e ganhei dele, né? Assim, só é chato, tá ligado? Meu gato tá ali miando da família. Aqui é o último. Aqui é. Pra mim vai ser o último, que esse boss aqui é só do Alma de Aço, né? Ele é um boss secreto do Alma de Aço, né? Mas enfim. Aqui temos a nossa queridíssima. É. A nossa digníssima. Lost. Tessela Perdida, né? Nossa queridíssima Tessela Perdida. Que é o boss final do jogo. Difícil, tá? Os caras perderam um pouquinho da mão aqui. Que é um boss de 4 fases, né? Boss de 4 fases. Primeira fase que ela vem na porradinha e nos bagulho. Porque ela ganha muito. É porque, tipo assim, ela tem um moveset parecido, mas com. Tipo, em questão de postura de batalha. Mas dão adições pra ela com combinações do abismo, tá ligado? Que fica mais difícil de você se esquivar. Então eu morri muitas vezes pra ela, penei muito, tá ligado? Pra ganhar dela. Penei bastante. Penei bastante pra ganhar dela, né? Tive bastante dificuldade pra ganhar dela. Pra um boss final, achei um boss difícil. Achei um boss difícil. E eu acho que você enfrenta ela assim. Então eles fazem o que. Como é um boss que você já tem um moveset padrão, mas eles incrementam com combinações novas, né? Já que ela tá perdida ali, corrompida pelo vazio, né? Do abismo. E assim, cara. É. Sobre todo esse contexto que tem, né? A gente tem que levar em consideração uma consideração seguinte, ó. É, ela tem a primeira fase que é de batalha, tem a segunda fase que ela começa a spamar magias do abismo, e as magias do abismo são insuportáveis, né? Ela usa magias do abismo ali, inclusive uma magia nova do abismo. Aí depois tem mais uma outra fase dela, que vem aquele bagulho que atravessa a tela, né? Das lâminas do abismo, tentando pegar você, né? E depois, né, vem o. E com o mesmo tempo ela batendo em você. E aí tem uma outra parte, que é quando ela começa a spamar os golpes dela, que é aquele golpe padrão dela das bolinhas de finco.
E depois ela começa a combinar um monte de bagulho, que vem golpes de tudo quanto é coisa, você tem que ficar desviando um monte de bagulho. Eu penei muito contra ela. Tive que ganhar na base da porrada, né? Com ferramenta de porrada. Sofri muito com ela. Sofri demais, mano, até ganhar. Sofri demais. Tiltei um pouco, tiltei um pouco. Mas, assim, é uma luta de boss que no máximo eu achei. É porque, mano, não sei se eu coloco no brabo ou no legalzinho, viu? Mas assim, por ser um boss final, a luta é maneira, a arena é maneira. Tipo assim, é porque ela fica spamando muita magia do abismo, cara. Fica spamando. Mas é um boss final, né? Então, um boss final, ele ganha upgrades. Então, eu vou colocar no brabo por conta disso. Ok? Eu vou colocar no brabo por conta disso. Porque, apesar de não conseguir na trocação franca contra ela, eu acho que ela vai no brabo por todo o contexto, porque ela tem a cara, ela tem tudo que um boss final precisa ter. E nisso a Team Cherry foi muito bem, né? Que ela é uma evolução muito grande do boneco, né? E ela se torna realmente um vilão. Você olha, você tem cara de ser, caraca. Tá na hora do final. E a luta é muito bonita, é uma coreografia de dança praticamente em alguns momentos. É muito difícil às vezes, porque ela muda de direção às vezes, então, tipo, ela muda a ordem dos golpes. Mas, tipo, por ser muito difícil, tem o contexto, né? De ser difícil. E também a animação é bonita, tudo é bonito na luta, então é muito bem feito. Mas enfim. É isso aqui. E esse bagulho esquisito aqui, que é, sei lá, a junção do abismo, sabe que porra que é essa aqui? Que é o boss do Alma de Aço, né? Que eu não joguei contra ele, mas basicamente vamos combinar que isso aqui. Eu cheguei a ver um videozinho e tal no TikTok explicando sobre e tudo mais, mas é um boss que só tem no modo Alma de Aço, né? Um boss secreto do Alma de Aço. Mas basicamente esse boss aqui é. Assim, cara. Abismo, né? Não joguei contra ele, não tem muito o que opinar. Mas isso aqui me remete muito a ser aqueles bagulho do abismo e do vazio que tá pendurado por aí, corrompendo outros inimigos. E basicamente essa porra aqui pendurada no teto. Isso aqui deve ser a mesma coisa, só que fica voando e te seguindo. Deve ser a mesma porra. Mas enfim, essa aqui é a minha tier list. Ok? Ficou aqui sim minha tier list final, né, dos boss do Silk Song. Pra finalizar com chave de ouro o nosso jogo aqui, né? Foi uma saga maravilhosa. Aguardemos aí a DLC. Próximos capítulos aí da DLC de Hollow Knight Silk Song. É um jogo que eu fiquei extremamente viciado. É um jogo que eu amei. Que entrou pro meu. Até o dia de hoje, né? Tá no meu top 5 jogos da vida aí. Por todo o contexto desse jogo. Pelo momento que eu joguei ele. Cara, é um jogo espetacular. Tem vários defeitos, sim, que eu falei ao longo da jogatina, que ele poderia melhorar. Mas assim, cara, esse jogo é lindo, ele é absurdo. Eu não sou fanático por Hollow Knight, eu gosto do primeiro jogo, mas eu acho eu joguei o primeiro jogo, mas eu acho o segundo jogo melhor em tudo. Eu acho melhor em tudo. Você pode preferir o primeiro jogo, tudo bem, mas eu acho o Hollow Knight o Silk Song é melhor que o Hollow Knight em todos os aspectos, da minha opinião. Seja graficamente, seja jogabilidade, seja na variedade de coisa que você tem pra fazer, seja no mapa que é maior, mais criativo, mais bonito, mais variedade de coisas que você pode fazer, mais variedade de builds que você pode fazer. Cada um pode jogar, pode ter contextos e histórias completamente diferentes, caminhos completamente diferentes. E isso é muito foda. É um Metroidvania absurdo. Ele é um jogo difícil, sim, mas ele é um jogo que ele é muito mais difícil que o primeiro jogo. Mas é um jogo que ele tem tudo que uma continuação tem que ser. Ele tem que ser tudo que o primeiro é, mas melhor, tá ligado? Então ele é. Ele pra mim é incrível. Ficou assim minha tier list dos boss. Não vou fazer de personagens, porque a maioria dos personagens do jogo, né? São poucos NPCs que você interage assim que tem muita relevância, né? Mas não vou dizer que sou fanático da lore do jogo, porque não sou. Mas como um jogo de videogame, um videogame mesmo, é absurdo.
E ficou aqui minha tier list. E a melhor luta do jogo é contra a primeira pecadora. E pra mim, uma das melhores lutas de boss já feita nos últimos tempos aí, de longe. E toda a história do jogo também é muito bonita. É toda uma jornada sobre fé, esperança. Sobre, né? O primeiro jogo já é sobre voltar a ter esperança em algo. E o segundo jogo é sobre a esperança, entendeu? É sobre fé. É uma jornada de fé. E a Hornet tá ali no meio desse contexto, inserida ali, tentando entender quem ela é e por que ela tá ali. Entendeu? E ao mesmo tempo resolve ajudar essas pessoas. E dá um novo propósito pra Hornet, né? Que veio de um reino destruído. E ela tem impedir. Dessa vez ela impedir que aconteça o que aconteceu no reino dela. Acontecer no outro reino. E a gente tem que esperar a DLC também pra ver o que vai ser a partir de agora. Né? Pra ver todo o contexto que vai ser depois agora. Quando sair a DLC, trarei aqui em live. Mas a gente tem que dar sequência nas lives aqui. A gente vai fazer. Mas foi uma tier list muito maneira. Se você quiser fazer tier list e marcar a gente lá, faz a tier list. Me marca lá no Instagram, lá, marca a gente. Né? A gente tá fazendo tier list do Pokémon. A gente vai fazer mais umas tier lists aqui. Mas essa aqui foi uma tier list que eu gostei de fazer. Foi um baita jogo, tá?